Bom, pessoal, professor Firmilson Dantas com vocês, iniciando agora a correção do nosso primeiro exercício do curso de digitação, prova prática para PCRO, beleza? Vou aqui já compartilhar minha tela para a gente iniciar a correção. Olha só, o texto, né, ele já foi, eu já digitei ele previamente aqui no Word, para poder a gente não se estender muito na nossa aula. E olha só, mesmo ele já estando digitado, eu vou começar a utilizar as configurações, são 4 configurações, né, que foram elencadas lá na nossa lista de exercício. Então, dessas 4 configurações, vamos utilizá-las dentro do Word. Uma outra coisa, com relação à seleção do texto, pessoal, vocês precisam lembrar o seguinte: se eu clico e arrasto, eu consigo selecionar especificamente o que eu quero. Eu quero só até aqui a palavra é. Pronto. Só que eu também posso fazer a seleção através da margem esquerda. Olha só. Um clique, seleciona a linha. Tá vendo? 2 cliques, seleciona o parágrafo. Então, nos comandos que a gente precisa realizar, nós temos o seguinte. O primeiro parágrafo será formatado com a fonte Arial, tamanho 14, negrito. Prestem atenção que são 3 configurações diferentes. Fonte Arial, tamanho 14 e negrito. Então, o primeiro parágrafo, eu posso clicar e arrastar, como eu também posso vir para a margem esquerda, vocês percebam que ele muda o cursor. Então, primeiro parágrafo, um clique. Acabou, né? Como só tem uma linha, um clique. Qual é a formatação que ele nos exige? Arial, tamanho 14, negrito. Então, fonte Arial, tamanho 14. Uma outra coisa, né? Vejam que a maioria dos valores, né, a maioria, são números pares. Ah, professor, e se vier, por exemplo, tamanho 13, que não tem aqui na nossa seleção? Simples, eu digito o número 13. Ok? Então, não é porque não existe a numeração no tamanho que a gente não vai utilizar. Se vier número 13, número 17, número, sei lá, 21, é só digitar. Certo? Então, tamanho Arial, tamanho 14, né? E negrito. Vocês sabem que também existe a possibilidade da gente fazer essa seleção, essa atribuição de formatações através de teclas de atalho. Porém, pessoal, eu recomendo que sempre utilizem o mouse, por um simples motivo: agilidade. Né? Com o mouse, a gente consegue fazer aplicar as formatações que eles exigem de forma mais rápida. E lembre-se que lá a gente está com uma corrida contra o tempo. Né? Então, digitou, já terminou a digitação, já começa a formatar. Um outro detalhe: vocês viram que o texto estava digitado e depois foi que eu comecei a formatar. Por que eu faço isso? Porque a formatação que a gente utiliza em um parágrafo, se eu der Enter, esse parágrafo de baixo vai receber a mesma formatação do parágrafo anterior. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Se a formatação anterior estava lá sendo negrito, tamanho 14, vou só mostrar a vocês. Se eu pressionar Enter aqui, olha só, ela copia a mesma. Então, eu vou ter que vir aqui, eliminar a formatação, para poder começar a formatar de novo. Então, é sempre bom lembrar, treinem, né? A gente ainda tem 10 dias aí. Treine. Digitação, depois formatação. Ok? Então, o primeiro parágrafo, né? A primeira ferramenta já foi. A primeira tarefinha, né? Já foi cumprida. Vamos agora para a segunda. O alinhamento do primeiro parágrafo será centralizado. Coincidentemente, ele já está centralizado. Aqui, olha, parágrafo centralizado. Vamos para a terceira tarefinha. O segundo parágrafo será formatado com a fonte Arial, tamanho
12. Vamos lá. Então, vou selecionar o segundo parágrafo, 3 cliques, seleciona todo o documento e 3 cliques dentro do documento, dentro da área de texto, seleciona o parágrafo. Então, selecionei o parágrafo, formatar com a fonte Arial, tamanho 12. Arial, tamanho 12. Certo? Espaçamento entre linhas de 1,5 e o recuo de primeira linha de 1,25. Então, o espaçamento entre linhas é uma formatação de parágrafo. A gente tem ele aqui, pessoal, olha. De 1,5, certo? Porém, ele também está exigindo o recuo de primeira linha. E esse recuo de primeira linha a gente não tem aqui como ferramenta rápida. Ela não está aqui. Aonde é que eu faço o recuo de primeira linha? Nas configurações de parágrafo, recuo especial, né? Estão vendo aí o recuo especial? E eu vou escolher primeira linha. Então, recuo especial de primeira linha, ok. Para finalizar, vocês perceberam que eu coloquei por último a opção de justificado, né? Justamente para poder a gente fazer as configurações e perceber depois, né, como é que ele ia ficar a organização e o elemento do nosso documento. Então, já finalizamos aqui a terceira tarefinha. Quarta e última. O terceiro parágrafo será formatado com a fonte Arial, tamanho 9. Então, vamos lá. 3 cliques no terceiro parágrafo. Arial, tamanho 9. Ok? O recuo de parágrafo esquerdo, veja que é o recuo, a gente utilizou anteriormente o recuo de primeira linha. Agora vai ser o recuo do parágrafo. Então, configurações de parágrafo, recuo do parágrafo à esquerda de 8 centímetros. E a formatação, né, o alinhamento vai ser justificado. Então, eu também já posso atribuir o alinhamento justificado por aqui, certo? Então, ó, adicionei o recuo e adicionei o tipo do alinhamento. Fechou? Olha aí. Realizamos as 4 configurações que eram exigidas no documento. Certo? O documento já foi. Ficou alguma dúvida, pessoal? Professor, no caso, esses recuos eu uso na régua. Pode ser. Tem algum problema? Não tem. Você deve ter percebido que a minha régua aqui não estava sendo exibida, não foi? Sim. Né? Então, eu já coloquei, eu já deixei sem ela para poder a gente fazer usando as ferramentas. Mas, vou lhe mostrar. Aonde é que a gente exibe a régua? Revisão, desculpe, exibição, régua. Olha lá aqui. Ó. Então, ó, veja que o cursor, tá vendo aqui, ó? Aqui a margem esquerda, então a contagem dos 8 centímetros começa da margem esquerda e não da borda da página, certo? Então, o 8 é aqui, né, ó, tá vendo? Quando eu clicar aqui, ó, exatamente aqui. Ok? Então, tanto pode ser pela régua, Alessandra, quanto também pelas ferramentas de configuração de parágrafo. O que é que a gente tem que lembrar? O resultado final tem que ser esse aí, que a gente está vendo. Sim. Certo? E, professor? Oi, Tiago. O TAB, ele tem um padrão de recuo? Tem. Agora, deixa eu lhe mostrar como é que ele vai funcionar. Vou colocar um texto aqui qualquer. Porque na prova lá do memorando, eu utilizei o TAB, né? Era 2,5 centímetros de recuo, só que aí eu utilizei acho que 2 TAB e deu certinho.
Eu vou lhe explicar a sua sorte que deu. Né? Olha só. Lembra que nesse daqui a gente colocou 1,25? Sim. É aqui, exatamente aqui, ó. 1, aí 1,25, 1,5, 1,75, 2. Então, 1,25 é aqui. Quando eu pressiono Tab, ele vai dar 1,25, ó. Quando eu pressiono Tab de novo, vai ser mais 1,25, que vai ser 2,5. Sei. Porém, o deslocamento do Tab, deixa eu só aumentar aqui, ó. Você está vendo que o deslocamento do Tab, ele também, além da primeira linha, que é esta aqui, ele também desloca o corpo do texto. Então, ele desloca a primeira linha e o corpo do texto. Se a gente fizer só assim, olha, recuo de primeira linha e o recuo deslocado, tá vendo? Recuo de primeira linha é o de cima. Eu vou arrastar só ele, ó. Viu a diferença? Sei. Quando eu pressiono o Tab, ele vem o recuo deslocado junto. Quando eu arrasto somente pelo recuo de primeira linha lá na régua, ele vem somente a primeira linha. O restante do parágrafo fica intacto. Entendeu? Tem essa pequena diferençazinha aí. Porque, por exemplo, eu vou colocar esse primeiro parágrafo, deixa eu só desfazer tudo aqui. Ó, esse primeiro parágrafo, eu vou pressionar os 2 tabs, como você falou. Certo? E no segundo parágrafo, eu vou colocar 2,5. Então, vou pela régua aqui para a gente ver, ó, 2,5. Olha a diferença do início da segunda, terceira e quarta linha desse parágrafo. Tá vendo aqui, ó? Entendi. Tem espaçamento aqui. Então, com o tab acontece isso. E aqui eu coloquei pela régua, como a Alessandra falou. Mas eu também posso vir por aqui, ó. Página inicial, parágrafo, primeira linha, 2,5. Olha lá. Beleza. Entendido? É o mesmo efeito, só que aí o tab vai funcionar, vai. Mas você está percebendo que está errado. O parágrafo onde começa o vídeo tem uma formatação e o outro tem outra. Eu entendi isso. Beleza? São esses detalhes que a gente precisa ficar atento para não errar. Tá. Tranquilo? Vou apagar aqui. Tranquilo. Pronto. Então vamos agora lá para a nossa planilhazinha, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Prontinho. Olha só. Para essa planilha, eu já deixei ela preenchida aí também, dá para a gente não perder tempo digitando, que a gente tem que se ater às atividades. Primeira coisa, ele vai fazer o cálculo do aumento do salário, né? Do aumento do salário. Então, quando ele falou aí, se o salário for menor ou igual a 1.000, aumento de tanto, caso contrário, aumento de tanto, a gente já entende que ele vai precisar utilizar uma função se. Como é que a função se é utilizada, né? Vamos para cá. Olha só. Eu tenho o seguinte: igual se a condição verdadeira ou falsa. Tecnicamente, o pessoal chama condição de teste lógico. Então, eu vou criar uma condição baseado em alguma regra de negócio, que é justamente a que está aí na nossa planilha. E para a gente criar a condição, existem os operadores. Maior, menor, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Todos esses 6 operadores, maior,
menor, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Todos esses 6 operadores, né, servem para a gente criar as condições. Então, sempre vai vir nessa ordem, professor. Obrigatoriamente, a função se vai vir nesta ordem. Condição, verdadeira e falsa. Nunca vai vir o falso primeiro, condição em segundo, condição em terceiro, verdadeiro em primeiro. Nunca vai acontecer isso. Tranquilo? Então, vamos lá. A situação é, se o salário for menor ou igual a 1.000, aumento de 40%. Então, se o salário o salário de João dos Santos está onde? O salário de João dos Santos está na célula B2. Se o salário de João for menor ou igual a 1.000, ele vai ter um aumento de R$40. Então, ponto e vírgula. Como é que eu vou calcular esse aumento? Eu vou multiplicar 900 vezes R$40, não, desculpa, pessoal, 40%. Eu vou multiplicar 900 vezes 40%. Então, vai ser quem? B2 vezes 40%. Caso contrário, nós vamos ter um aumento de 30%, ou seja, se ele ganhar mais de R$1.000, né, mais de R$1.000, o aumento vai ser de 30%. Então, vai ser B2 vezes 30%. Ok? Realizei aí o cálculo do aumento de João dos Santos. Pessoal, é necessário fazer esse mesmo cálculo que eu acabei de digitar tudo isso para todo mundo? De forma alguma. Né? Existe a alça de preenchimento, e essa alça de preenchimento tem a característica justamente de copiar o conteúdo da célula. Esse conteúdo, dependendo do que tiver escrito nele, ele vai sendo alterado de forma gradativa. Então, vamos lá. Como eu já calculei o de João, quando eu copiar essa fórmula para baixo, para a célula C3, ele já vai calcular o aumento do salário de Maria. No caso, vai ficar B3 menor do que 1.000, B3 vezes 40, B3 vezes 30. Tranquilo? Então, olha só, vou arrastar. Automaticamente já calcula o de todos, né? Lembrando que o de Maria, o aumento de Maria e de João deu o mesmo, porque o de Maria vai ser só 30%, né? O de João foi 40% de aumento e o de Maria foi 30% de aumento. Tranquilo? Vamos lá. O que é que ele quer mais, né? Qual é a outra tarefa? Os valores da coluna aumento e novo salário são exemplos. Né? Após efetuar o cálculo de todos os salários, que foi o que a gente acabou de fazer, ordenar a tabela do maior salário para o menor salário. Preste atenção, pessoal. Se a gente selecionar a tabela e clicar em classificar de A a Z, olha o que vai acontecer. Ele vai classificar a primeira coluna. Propositalmente, eu já coloquei essa tarefa para que vocês não pudessem utilizar esse comando. Porque se eu vier aqui direto, classificar de A a Z, vai classificar sempre a primeira coluna. Do menor, né? Do menor para o maior. Certo? Só que aqui no caso, se eu colocar de Z a A, também, ó, a primeira coluna. E eu não quero esse tipo de ordenação. Eu quero ordenar o valor do salário. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Selecionei a tabela. Personalizar classificação. Qual vai ser a coluna que eu vou classificar? Vejam que está em branco aqui, olha. Então, eu vou classificar pelo salário. Pelo salário.
do maior para o menor. Certo? Então, após efetuar o cálculo de todos os salários, ordenar a tabela do maior salário para o menor. E agora, a gente também precisa fazer, ele colocou aqui, né? O valor do novo salário. O novo salário vai ser calculado como? Vocês viram que ele não informou aí? Em momento nenhum tinha o cálculo para o novo salário. Então, o novo salário, obrigatoriamente, vai ser o salário mais o aumento. Para fazer isso, igual, porque sempre que eu for iniciar um cálculo, tem que ter o igual. P2, que é o salário anterior, mais C2, que é o salário com aumento. Realizado aqui, copiei para todo mundo, automaticamente ele já calcula também todos os salários, certo? Os salários que forem maiores ou iguais que do 2.500 serão marcados com a cor da célula azul. E os que forem menores que 2.500 serão marcados com a célula na cor vermelha. Só lembrando, essa formatação aqui, ela vai existir depois que os valores foram informados. Então, para isso, eu preciso definir a formatação condicional. Como vai ser essa formatação condicional? Simples. Eu tenho duas regras apenas, né? A regra para definir que quem for maior ou igual a 2.500 vai ser com a cor da célula azul e, caso contrário, vai ser vermelho. Então, vamos fazer logo de maior ou igual a 2.500. Olha lá. Realçar a regra das células. Veja que aqui é maior do que, menor que, igual a. Beleza? Então, se eu for usar essa regra daqui, é maior que. E no caso, eu não quero. Eu quero a regra maior ou igual. Para isso, eu vou ter que criar uma nova regra. Então, nova regra. Lembre-se que eu estou com a seleção feita. Nova regra. Quando o valor da célula for maior ou igual a 2.500, não é isso? Quando for maior ou igual a 2.500, a cor do preenchimento dela será azul. Ok? Formatação condicional. A próxima regra é quem for menor do que 2.500, vermelho. Agora eu posso usar essa daqui, ó. É menor do que 2.500. Preenchimento vermelho. Bora lá. Vocês viram que ele não falou na cor do texto, né? O texto continua preto, que é a cor padrão do Excel. Ele mudou a cor da célula para azul e a cor da célula para vermelho. Tranquilo? Então, finalizamos aqui nossa tarefinha de hoje, né? Me digam aí se ficaram com alguma dúvida, se tiveram dificuldade. Acho que foi Maurílio que não conseguiu concluir, não foi, Maurílio? O que foi aí? Eu fiz tudo errado. Mas, rapaz! Eu confundi aí, mas tá tranquilo. Depois eu vou fazer aí, vai ficar melhor. É importante que você entenda logo onde você errou, né? Entendendo onde errou, fica mais fácil partir do Eu rei nesse aumento aí. no aumento, né? Esse aumento eu já coloquei dando um novo salário já. Eita, Aí
Bagunçou tudo aí. Bagunçou o negócio, que aí o novo salário ficou em branco e o aumento é errado. Porque, na realidade, vai contar o seguinte: o aumento está errado e o novo salário está errado. Conta como 2 erros. Foi isso mesmo. Entendeu, né? Mas, enfim, é importante saber aonde errou para poder melhorar. Beleza? Mais alguma dúvida, minha gente? Tá tudo ok? Tranquilo, professor. Tá tudo Pronto. Olha só. Só nesse último, né, da questão das cores, quando o Certo. senhor clicou ali, abriu uma outra janela, ou porque eu não Aqui. vi. Pronto. Quando o senhor colocou maior que, aí não tem que colocar uma maior condição. que eu coloquei aqui, ó. Nova regra. A nova regra. Porque se eu vier aqui, é só maior que. E a condição era maior ou igual. Sim. Que não tem aí. Então, eu teria que vir aqui, ó, em nova regra. Deixa eu botar aqui no meio. Formatar apenas as células que contenham. Porque não está aparecendo isso para a gente aqui, não. Tá, não? Não. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Eu vou mudar aqui só um segundo. Eu já sei o que é. É o Google Meet, tem hora que ele dá uma louca. Deixa eu botar aqui a tela inteira. Que aí a tela inteira vai aparecer para vocês, com certeza. Pronto. Olha só. Quando a gente clica aqui em formatação condicional, tem só a opção é maior do que? Maior que. E eu quero maior ou igual. Então, eu venho aqui em nova regra. Apareceu agora? Agora sim. Pronto. É só um compartilhamento aqui do Google Meet. Formatar apenas as células que contenham e eu escolho, ó, maior ou igual ou menor ou igual, né? Tem os dois, as duas situações. No caso aqui, o valor da célula é maior ou igual a. Aí eu coloquei lá o valor, acho que foi 2.500, e formatei com a cor que eu quero. Ok? Deu para ver agora, não foi, Thiago? Agora apareceu, porque aquela hora o senhor fez. Só e não que, apareceu essa janela. Eu rememorei, porque antigamente eu sabia fazer, mas nesse quadro do Excel eu não fiz. Eu fiz na mãozona mesmo ali em cima. Agora, sabia mais ou menos onde chegar, rememorei, mas eu sabia que tinha uma outra janela, só que não apareceu. É por isso que eu fiquei em dúvida aí. No caso é essa, nova regra. Fechado? Beleza. Fechado. Belezinha, então. Vamos agora para a nossa próxima aula, né? Vou fazer o seguinte. Como hoje foi uma aula geral, vou deixar, vai ficar liberada no meu canal do YouTube, o exercício também. Mas eu vou estar criando um novo grupo, certo? E vou disparar a mensagem só para o pessoal. A partir da próxima aula, o link das aulas, o material vai ser exclusivo para vocês que já realizaram o pagamento, já fizeram a matrícula. Fechado? Então, vou estar criando um novo grupo só com vocês dessa nossa turma. Ok. Ok, Alessandra? Maurício, Tiago, Marcelo. Marcelo está por aí mais não. Acho que Marcelo... Que dia que é a próxima aula, você já sabe? Eita, peraí que eu vou dizer agora. Amanhã, né? A programação está aqui, eu tô com outras aulas, vou dizer agora, Alessandra, só um segundo. Tá para amanhã, né? Dia 9, né? Não sei se só mudou. Não, tá para aquele, tá o mesmo, deixa eu procurar aqui, peraí. Eu tinha colocado na mensagem aqui, deixa eu procurar, tá no meu... 7 e 9, exatamente, dia 9, exatamente, amanhã. Vai manter, então, essas datas aí, 12, vamos 14, vamos manter. Só ontem que eu tinha, infelizmente, eu não pude contar, eu tinha uma tia que estava internada já fazia 2 meses, com infecção urinária, e infelizmente ontem ela terminou nos deixando. Mas nossos corações estão confortados porque ela descansou, né? A gente sabe que às vezes é meio difícil estar em hospital, fazia uns 2 meses que ela estava internada, então estava complicado já. Beleza? Então amanhã, 17h30,
Tamo junto. Sim, outra coisa, eu vou mandar já o material, como vocês vão, eu vou cadastrar, vou falar individualmente com cada um para pegar o e-mail de vocês e cadastrar na plataforma. Porque meio-dia eu já disparo o material para vocês, quem puder já imprimir. E eu peço encarecidamente, não olhem o material, imprimam e guardem, para ficar o suspense de conhecer como é que vai ser o material na hora da aula, beleza? Fechado? Fechado. Aí só dá uma olhada lá no memorando lá, tá? Para amanhã. Sim, já vou fazer. O material da aula de amanhã já está pronto. No caso da aula 3, eu já vou fazer 100% baseado no memorando. Beleza. Aí outra coisa. Abração, diga. Manda o link lá para mim, do pagamento. Mande sim. Um abração a todos, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.